E nós voltamos aqui direto do nosso estúdio, aqui na Expo Inter, localizado na casa do Silas. Seguimos nessa manhã de quinta-feira falando sobre educação, ensino, pesquisa, ou seja, mostrando que o agronegócio não é só colheita, só bicho no campo, mas tem muita pesquisa, tem muita tecnologia e tem muito estudo e ensino. E é por isso que a gente está recebendo agora o coordenador de formação profissional do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Ayrton Lemos. Ayrton, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite e ter vindo aqui falar conosco no nosso estúdio. E primeiro começar perguntando como é que está sendo a experiência do Senar esse ano aqui na Expo Inter, o que vocês estão avaliando até o momento dessa troca, desse encontro com o público. Preciso te corrigir, Ayrton Lima. Ayrton Lima. Eu quero só dizer para o espectador que sabe qual é o pior. Eu errei a minha própria letra. Eu li, eu estou com a minha letra anotada aqui, como pode ver o telespectador, eu confundi a minha própria letra. Aí é complicado. Então é complicado. Ayrton Lima, mil desculpas, fui ler aqui na pressa, peço perdão também ao telespectador. Mas então, sanada essa falha. Ayrton, como é que está sendo essa experiência do Senar? O que o Senar está trazendo aqui para a Expo Inter? Primeiro dizer da satisfação de estar aqui, né, passar essas informações sobre a nossa instituição. Na realidade, não é nada novo, né? A história do Senar, ela se confunde com a história da Expo Inter. Nós sempre estamos presentes aqui, somos partícipes desse grande evento, né? Somos um dos atores, nos consideramos modestamente um dos atores principais desta feira. O Senar trabalha diretamente com o público-alvo que a feira propõe atender. Então, por ser uma entidade de educação vinculada ao meio rural, a gente se sente muito à vontade em mostrar o que a gente está fazendo na realidade, né? Então a Expo Inter para o Senar é uma vitrine institucional. A gente mostra para o público rural que aqui visita e para o público urbano que não conhece tudo aquilo que o Senar executa no campo. Repetindo, uma instituição de educação e ensino que ministra praticamente 200 treinamentos em todas as áreas que abrangem o meio rural. Tudo que você imaginar que existe dentro de uma propriedade rural, o Senar tem treinamento e capacitação. Eu faço um desafio de você chegar em qualquer propriedade rural e olhar para qualquer parte dela e achar alguma coisa que o Senar não tenha treinamento vinculado a isso. Bom, a gente falava antes, fora do ar, que o Senar, dentro do Sistema S, é o mais jovem de todos, né? Por quê? Mas quando que surgiu, que foi percebido que era necessário uma formação, um treinamento, ter algo específico para a educação no campo? O Senar, no Rio Grande do Sul especificamente, nós iniciamos as nossas atividades e ações em 1993. Então são 32 anos, né? E a gente falando aí de outros irmãos do Sistema S, nós temos entidades aí praticamente centenárias. O que se percebeu? Por óbvio, com o avanço, principalmente tecnológico no meio do campo, se viu essa necessidade premente, urgente de capacitação para essa mão de obra, né? A tecnologia que inicialmente era quase que uma particularidade do meio urbano, ela se expandiu e chegou ao meio rural e não precisa ter muito conhecimento ou muita capacidade de percepção para verificar que a nível de equipamentos, a nível de mecanização, a nível de tecnologia, o meio rural não fica nem 1% atrás do meio urbano. Realmente hoje o processo tecnológico está no campo. E aí você precisa capacitar a mão de obra. E aí, independente de instituições de ensino superior, ou ensino médio, pós-médio, de ensino técnico, existe essa necessidade de uma capacitação mais urgente e extremamente necessária, e o Senar se insere nisso. Então, o Sistema S tinha todo esse segmento vinculado a comércio, vinculado à indústria, vinculado a transporte, e se visualizou, se fez esse diagnóstico que o meio rural igualmente precisaria dessa capacitação e desse treinamento. E aí surge o Senar, com poucos cursos lá em 1993, se expandindo gradualmente, como eu falei aí na minha abordagem inicial. Hoje a gente tem praticamente aproximadamente 200 treinamentos em todas as áreas que envolvem o agronegócio. Bom, e Ayrton, a gente fala de um treinamento, esse tipo de treinamento do Senar, além de ser um pouco mais rápido que uma universidade, mas ele também é mais contínuo, né? Vocês trabalham hoje por demanda ou tem muita uma demanda que apresenta para vocês, ou vocês também ainda precisam fazer muita oferta
para que sejam para que seja aceita essas formações mesmo? Como é que tem funcionado essa dinâmica dentro do campo, dentro do profissional? E acho que é importante classificar assim, o profissional do campo, né? Porque é um trabalhador ou um empresário que tem que trabalhar, que trabalha no campo de uma forma profissional, não é um hobby, né? É bem interessante essa pergunta, porque a nossa sistemática de execução das nossas atividades é um pouquinho diferente do que a gente está costumeiramente a verificar. Nós trabalhamos exclusivamente por demanda, então nós atendemos aquilo que nos chega. Então, conforme existe uma necessidade a nível citando o Rio Grande do Sul, do interior do estado, é assim que nós escolhemos o que vamos executar. Então, bem na prática, o Senar não agenda um curso e após isso corre atrás para ver se tem gente interessada. Não é assim. Após ter gente interessada é que o Senar agenda o curso. E o Senar, é importante frisar, nós não temos estrutura física no interior do estado. Quem nos representa no interior do estado do Rio Grande do Sul são os sindicatos rurais. Os sindicatos rurais que fazem o carreamento, o encaminhamento das demandas para a nossa sede em Porto Alegre. Mediante a chegada dessa agenda é que o Senar encaminha a execução. Então, repetindo para ficar bem claro, a gente não agenda, a gente não faz uma cronologia de datas e corre atrás. Nós temos um curso em novembro em Guaíba sobre isso e isso. Não é assim que funciona. Guaíba nos diz, através da procura dos produtores e público-alvo de lá, que precisa de um curso, por exemplo, de tratores agrícolas. A partir disso, a sede faz o agendamento. Então é digamos, um mecanismo inverso de um agendamento de ações. Não se criam datas para ver se tem gente interessada, não. Existe a gente interessada e nós propomos as datas. E atualmente, assim, nos últimos anos, o que chama atenção nessas demandas? Tem alguma área mais específica ou ainda é bastante geral? As demandas de curso, as demandas por formações de profissionais? Também uma pergunta muito interessante. Há aproximadamente quase 2 anos, nós temos 2 demandas que estão sendo responsáveis por quase 20% de tudo que a gente faz. É a norma regulamentadora 31, que trata da aplicação correta e segura de defensivos agrícolas. Então tem todo um treinamento e capacitação de 2 dias e meio, 20 horas. E um treinamento de 2 dias, 16 horas, chamado Nota Fiscal Eletrônica. Em virtude dessa necessidade, hoje, que o meio rural precisa adotar também essa forma de exercitar, digamos assim, todo esse procedimento de registro de comercialização através de um processo eletrônico. Esses 2 treinamentos juntos, veja bem o que eu falei antes, né? Falando de quase 200 treinamentos em formação profissional rural, que é a área que eu coordeno, e promoção social, 180, quase 200 treinamentos. Somando tudo isso, NR31, aplicação correta e segura de defensivos agrícolas e nota fiscal eletrônica, devem responder hoje por praticamente 20% do que a gente faz. Então hoje são os grandes treinamentos demandados por Senar, são esses 2. Bom, e aí, falando sobre cada um desses 2, por parte de cada um, a NR31, ela trouxe que desafios, que alterações para criar essa necessidade, porque se há uma necessidade, se há uma demanda, é porque há alguma dúvida. O que ela mudou, alterou na aplicação dos defensivos para que se aumentasse a necessidade de treinamento? Nós temos uma legislação vigente no Rio Grande do Sul que exige que um produtor rural, um funcionário de um estabelecimento rural, para que ele possa adquirir defensivos agrícolas, obrigatoriamente ele precise fazer um treinamento de no mínimo 16 horas, o nosso é de 20 horas, onde uma série de questões são abordadas, desde a forma correta de equipamento de proteção individual, regulagem dos equipamentos das propriedades, para que não haja o que a gente chama de deriva, ou seja, aplica o produto corretamente, não havendo risco desse produto atingir propriedades vizinhas. Então é um treinamento extremamente técnico, desde a proteção individual do aplicador até a regulagem adequada dos equipamentos utilizados. Então assim, nós temos uma legislação vigente que faz com que o produtor, para
adquirir o defensivo que vai utilizar na sua lavoura, por exemplo, ele precise fazer essa capacitação. Se ele não tiver essa capacitação através de um certificado emitido por uma, digamos, instituição credenciada, e o Senar ele não consegue adquirir esses produtos. E sem esses produtos, ele não consegue produzir. E hoje, e nesse período, assim, de novo, o Senar foi criado em 93, a gente estava conversando, entrou em 99 no Senar, a relação com os defensivos, dos produtores com os defensivos mudou bastante, né? A gente está falando aí também de hoje, de ter um cuidado para não prejudicar outras áreas, que isso era algo que talvez não fosse tão bem mensurado antigamente. Como é que tem sido na sua avaliação esse caminho, essa relação dos produtores e dos aplicadores com as normas de segurança, com medidas de segurança com os defensivos agrícolas? Eu participei aqui na Expo Inter esse ano, agora em 2025, de vários painéis, debates, entrevistas, conversas sobre esse tema. E a gente pode dizer categoricamente, sem receio algum de errar, nós evoluímos muito. Os nossos produtores rurais, os nossos colaboradores, funcionários de propriedades rurais estão muito capacitados, estão muito preparados para executar essa atividade com segurança, sem praticamente nenhum risco de a gente andar à margem do que a legislação permite ou autoriza, digamos assim. Então a gente com certeza evoluiu muito nos últimos anos. E isso não é uma particularidade do Senar, a gente tem várias entidades envolvidas nisso, mas a capacitação, o treinamento e a profissionalização foram responsáveis por esse resultado. Bom, e uma outra questão, agora falando sobre a emissão de nota fiscal. Isso vai na mesma linha de se cumprir uma exigência legal, ou trabalhamos essa demanda crescente e alta, ela é resultado de uma relação mais de realmente dúvida, de realmente uma melhoria na administração mesmo das propriedades, porque, de novo, propriedades rurais são extremamente profissionalizadas hoje, mesmo as pequenas. Então, da onde sai essa necessidade, da onde sai essa demanda pelo esclarecimento sobre a emissão de nota fiscal eletrônica? As duas questões. Evidentemente, né, que é uma característica até do brasileiro, né, que a pressão legal, né, a exigência de um mecanismo de legislação faz com que algumas atitudes sejam tomadas a nível de produtor rural. Claro que a legislação acelera alguns processos, mas é muito interessante a gente observar que a chegada nas propriedades rurais de um filho mais jovem ou até de um neto assumindo determinadas funções e incumbências, e como netos e filhos hoje são mais digitais do que analógicos, né, naturalmente esse processo caminhou para uma, digamos, estrada eletrônica desse processo, tá? Então o analógico do preencher uma nota fiscal é uma coisa que se fazia até não muito tempo atrás, mas com a chegada do filho e do neto, e a gente quer que isso aconteça até porque é mecanismo de sucessão rural, acelerou um pouquinho isso. Mas a gente com certeza não pode esquecer que a exigência de uma legislação faz com que o processo se acelere. E a nota fiscal eletrônica, a possibilidade de emitir eletronicamente, também facilitou a vida do proprietário, do produtor rural, na hora de estar em dia com a Receita Federal. Com certeza, até para nível de, digamos, prestação de contas dos processos todos que envolvem uma propriedade, você ter todo um caminho eletrônico, um caminho digital desses fluxos, facilita uma série de coisas. E com certeza isso só vem a colaborar e facilitar a vida dos nossos produtores rurais. Bom, a gente estava falando bastante sobre situações mais globais, mas eu quero voltar aqui para o parque. Não que nós não estejamos no parque Assis Brasil aqui em Esteio, eu quero voltar para o parque para a gente falar sobre o Senar. E começar com uma retomada que a gente conversava antes, que tem sido um grande sucesso, um atrativo, que é a retomada de oficinas de treinamentos com os animais. Como é que foi a decisão de trazer de novo? Por que teve que se parar com isso por um período? E por que retomar agora? Isso aí. A questão de oficinas com animais o Senar sempre fez, tá? A gente tá na Expo Inter, a gente conversava aqui informalmente que o Senar participa da Expo Inter desde que praticamente ele existe, e alguns anos até por critérios de funcionalidade, tamanho do espaço onde a gente estava, várias questões influenciaram e fizeram com que a gente decidisse não ter animais nas nossas oficinas. E aí quando a gente começou todo o planejamento para a Expo Inter 2025, nós analisamos, nos reunimos, planejamos e chegamos à conclusão. Eu acho que é importante oficina com animais por atratividade, por divulgar ações que muitas pessoas acham que o Senar não faz,
E aí caminhamos aí por três linhas de trabalho bem interessantes que a gente executa no campo, né? Na parte dos equídeos, na parte dos bovinos de leite, na parte dos ovinos, que é muito interessante que o público, que até o público rural, que não tem tanta informação de que a gente executava isso, mas principalmente o público urbano, que ainda desconhece a existência do Senar, nem sabe o que significa essa sigla, saber que o que ele está vendo aqui na feira é coisa que o Senar aplica rotineiramente no campo. E como é que tem sido a relação com o público a partir dessa oficina? Porque o Senar não está só com espaço também, acho que isso é importante a gente deixar claro. Tem um espaço muito bonito, até que hoje eu participei, mas tem mais um espaço. E como é que está sendo a relação do público com as oficinas, essas com os animais? Tem sido atrativo? Como é que está sendo esse ponto? Excelente, né? Sempre, todas essas oficinas superam as nossas expectativas, né? A gente comentava aqui até fora do ar, informalmente mais uma vez, que quando o nosso instrutor começa a falar e relatar coisas técnicas sobre os assuntos vinculados a essas áreas que eu citei, equinos, bovinos de leite e ovinos, o público está passando ali no pavilhão internacional, caminhando, né, tranquilamente. A hora que chega o animal, para se fazer a prática relacionada à oficina, é impressionante isso, né? 70%, 80% de quem está na volta para e começa a observar sobre o que está sendo tratado. Então, assim, a resposta, as expectativas criadas com o que a gente decidiu fazer aqui são altamente positivas. E a gente está muito satisfeito com o que a gente verificou aqui de feedback do público da Expo Inter. E tem um outro tipo de oficina também bastante atrativa que está aqui presente, que são com as máquinas, né? Que também chamam muito a atenção do público. E mostram um trabalho bem amplo do Senar. Que a gente falasse um pouco mais sobre como que está sendo essa experiência de trazer as máquinas. A gente falava que as crianças e os adolescentes adoram ver máquina para apertar botão também. Isso aí. Além dessa parte de animais, né, que é vinculada a gente chama de pecuária de grande porte, nós temos duas oficinas ali no pavilhão internacional. Uma de tecnologia de aplicação, onde a gente tem todo um demonstrativo dos bicos de pulverizadores. Isso está diretamente relacionado com o curso que nós falamos agora há pouquinho, da norma regulamentadora 31, aplicação correta e segura de defensivos agrícolas. Então a tecnologia de aplicação é uma oficina que fala muito isso, diretamente a segurança de aplicação de qualquer defensivo agrícola com regulagem de bicos. E do ladinho a gente tem um simulador, né? Onde o visitante da Expo Inter tem a oportunidade de entrar nos simuladores, literalmente trabalhar ali numa regulagem de uma colheitadeira, no momento que está colhendo, no momento que está descarregando o produto. Por que a gente trouxe essas duas oficinas? A mecanização, pelo motivo que eu já falei, né, vinculado a um dos cursos que a gente mais executa, e o simulador, ele tem um vínculo direto a uma ação que o Senar começa a fazer a partir do ano que vem, que é algo extremamente inovador e inédito até a nível de Brasil. Nós teremos no município de Ilha Negra, na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, próximo a Bagé, um centro de formação profissional rural. O que é esse centro? É um local onde nós teremos uma estrutura toda montada, onde trabalharemos com 5 segmentos extremamente importantes, onde o interessado irá nesse local e lá acontecerão aulas relacionadas à mecanização agrícola com equipamentos de última geração. A gente vai trabalhar inicialmente 5 grandes eixos lá: colheitadeiras, pulverizadores, semeadoras, tratores e drones. Então, Centro de Formação Profissional Rural da região da Campanha, Ilha Negra, Bagé. Inclusive tem uma maquete na casa do Senar desse centro de formação que deve iniciar suas operações em fevereiro ou março de 2026, e esse simulador está ali no pavilhão internacional porque isso está diretamente relacionado com o que a gente vai fazer lá. Bom, em primeiro lugar, a gente chama a atenção, né, que quão importante é cada vez mais a mecanização para todos os tamanhos de propriedade. E aí entra a questão, por que o centro, por que Ilha Negra, por que escolher essa região para começar, e como é que vai ser esse trabalho, qual é a expectativa de trabalho, qual é a expectativa de público, o que vocês esperam ali, que vai começar já no primeiro semestre, no próximo ano, primeiro semestre, quem quiser estudar já vai estar conhecendo. Como é que vai funcionar o trabalho do centro de formação? O porquê da questão de Ilha Negra e Metade Sul tem 2 grandes motivos principais, né? Principalmente o entroncamento de algumas BRs que conduzem até o porto de Rio Grande, e o principal motivo é a nova fronteira agrícola que surge na Metade Sul. E esse é apenas o primeiro centro de formação profissional rural que o Senar está fazendo. A ideia, após a consolidação desse centro, nós termos um novo empreendimento na metade norte do estado. Como é que vai funcionar?
serão turmas que se deslocarão de todo o Rio Grande do Sul até ali, através de transporte. Ali acontecerá uma hospedagem em Bagé e alimentação disponível, e o aluno chega no centro, ele desloca na segunda de manhã, segunda à tarde até sexta-feira de manhã ele tem aula prática com esses equipamentos ali, né? Repetindo, o Senar gera esse vínculo de ter hospedagem no local, no município de Bagé do lado, e alimentação recebendo ali, e faz essas aulas teórico-práticas durante toda a semana, né? Então, nós teremos sempre 5 turmas ali, oriundas de todo o estado do Rio Grande do Sul, fazendo essa capacitação teórico-prática. Lembrando sempre, equipamentos de altíssima tecnologia. Então, o que a gente vai preconizar e como é que a gente está trabalhando o fluxo desse processo? O aluno faz o curso do Senar básico na região dele, por exemplo, manutenção e operação de tratores, e se especializa no centro. Tá? Então não é um centro de formação para um perfil de aluno, por exemplo, que nunca sentou num trator, nunca trabalhou numa colheitadeira. Ele faz o básico, ele conhece anteriormente e se especializa no centro. Essa é a proposta. E são equipamentos de última geração. Pois então, e aí vamos para a fala justamente do perfil. O centro vai atender um perfil diferente. Para a gente começar, eu gosto de começar as coisas desde o princípio. Quem é o perfil hoje que procura o Senar, que é um estudante, eu vou chamar de estudante, apesar de serem formações por vezes mais curtas, mas qual é o perfil de quem procura hoje o Senar na hora, em busca de uma formação, e aí depois a gente vai para o centro de formação, que pelo que vocês estão falando, vai ser um perfil um pouquinho diferente. O perfil é bem diverso, tá? E ele tem muitas variações regionais, tá? Então, nós temos determinadas regiões do estado do Rio Grande do Sul, e a gente, na minha área, para vocês terem uma ideia, considerando todos os treinamentos que nós temos, a gente faz uma média aí de 6.000 a 6.200 treinamentos por ano, só na área que eu coordeno, tá? O perfil de público, ele é diverso. Nós temos regiões do estado onde o perfil são 100% dos produtores. E outras regiões, meio a meio, funcionários dos próprios produtores. E outras regiões, alunos de escolas técnicas, filhos de produtores, pessoas que não são do meio rural, mas gostariam de se capacitar, para que essa capacitação gere uma oportunidade de trabalho. Então isso é muito diverso, tá? Depende muito da região. A região noroeste é um perfil, a região central é outra, região da serra é outra, né? Por que isso? Porque em muitas regiões a base da produção é a família, em outras regiões não, né? Normalmente são empregados, funcionários que executam as atividades da propriedade. Então isso é muito diverso. O que a gente traz disso para o centro de formação? Isso vai ser relativo. Como eu sempre digo no meio rural, isso é uma resposta de agrônomo, né? E eu não sou agrônomo, eu sou veterinário. O cara pergunta, como é que eu faço tal e tal coisa? Qual é a resposta principal? Depende. Então, qual é o público do Centro de Formação Profissional Rural na região da campanha dessa semana? Depende. Depende do quê? De que região eles estão vindo, tá? Estão vindo de uma região onde a característica do curso básico é mais para produtor que para funcionário, vai ter mais produtor. De uma região onde estão mais jovens buscando capacitação, porque querem se capacitar para conseguir um emprego, vai ser isso durante a semana. Então, depende. O que a gente quer? A gente quer que tenham alunos. Essa é a proposta. O que não pode faltar são alunos para se capacitar. A estrutura está lá, é um grande investimento do Senar, para que realmente a gente tenha o resultado que se espera. Bom, então tá certo, a gente fica então já preparado, a gente vai acompanhar também essas novidades aqui no AgroLink do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Eu quero agradecer ao Ayrton Lima, que é o coordenador de formação profissional do Senar, pedir desculpa novamente pela confusão com o nome, pelo menos eu chamei de Breton, porque eu estava todo o tempo com um Breton na cabeça e não tive essa falha tão grande. Então, muito obrigado pela participação, parabéns pela presença do Senar aqui na Expo Inter e muito sucesso nos próximos dias de feira e nos próximos trabalhos. Nós que agradecemos a oportunidade de poder divulgar um pouco do que a gente está fazendo, né? Não só aqui na feira, mas dioturnamente na nossa rotina de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, continuamos sempre à disposição e nos procurem. Lembrando, o Senar é representado em todo o interior do estado do Rio Grande do Sul pelos sindicatos rurais. Procure o seu sindicato, lá busque todas as informações e o que vocês precisarem chega até nós na sede em Porto Alegre. Tá certo, então mais um AgroLink News especial Expo Inter. Agradeço a quem nos acompanhou, agradeço a presença do Senar. Nós voltamos a qualquer momento com mais entrevistas, com mais informações. Até mais.